Quero te convidar para abrir a palavra de Deus comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 1. É uma narrativa um pouquinho longa, mas eu acho que vale muito a pena, porque o livro de Jó é uma história bem bonita. E eu não sei se você gosta de ler, se já teve a experiência de ler peça teatral, né? Se você já leu Shakespeare, por exemplo, a maioria dos textos shakespearianos são peças. E o livro de Jó, ele tem um pouco dessa estrutura de peça, né? De atos, e tem uma beleza teatral, vamos dizer assim, no livro de Jó, para você pensar até quando você for ler. E o capítulo 1 é a introdução dessa peça, dessa história, né? O 1 e o 2 a gente vai ler o 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos lá no íntimo tenham pecado, amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, dizendo: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro, quarto, dizendo: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto,
raspou a cabeça, prostrou-se em rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Vamos orar? Pai, a gente confia muito no Senhor, a gente confia na ação do Teu Espírito Santo, e ao mesmo tempo a gente pede para o Senhor falar com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em luto lá em casa. Quem está no grupo da igreja sabe. E contando a história, até porque fica gravado e depois a gente não precisa contar várias vezes. Primeiro, quem sabe da nossa história sabe que a gente tentou muito ter o Estevão. Nós tentamos por 5 anos, fizemos uma fertilização in vitro que não foi bem sucedida, mas depois o Estevão veio naturalmente como que num milagre. E aí, depois do Estevão, a gente sempre pensou em ter 2, mas depois que a gente vê o trabalho que dá 1, a gente começa a repensar, ter o segundo. E aí a gente não pensava em ter o segundo, mas também não estava evitando muito. E meio que eu, pessoalmente, desacreditando, assim. Eu falei, foi tão difícil ter um, não vai vir outro assim tão fácil. Viajei para o Chile. No dia da volta, no domingo de manhã, liguei para a Cris, falando que estava voltando, já estava a caminho do aeroporto, aquela coisa toda, a viagem missionária, e aí ela falou, aí o Estevão falou que tinha uma surpresa para me contar, tinha uma surpresa para mim quando eu chegasse. Eu pensei que a surpresa era assim, eles iam me buscar no aeroporto, né? Então, eu cheguei no aeroporto, olhei a localização da Cris em Barueri. Eu falei, bom, não veio. Mas tudo bem. Fui para casa, cheguei em casa, escrito num vidro, parabéns papai. Foi normal até aí, né? A Cris me deu uma caixa com chocolate. Aí eu falei, bom, né? Boas-vindas, né? Chocolatinho e tal. E ela falou, não, mas abre a caixa. Tinha uns papel, uns embrulhos, não sei o quê. Aí lá embaixo eu peguei um teste de gravidez, daqueles de fazer xixi no palitinho, sabe? Eu fiquei meio em choque, né? Eu não sabia o que eu fazia, na verdade. Eu sabia se eu ria, se eu chorava, se eu abraçava. Eu sei que eu não fiz nada. Eu fiquei olhando pro negócio, olhando para a cara dela. Ela também estava com cara de desespero. E foi um pouquinho desesperador assim a notícia, porque a gente não estava programado para uma gestação, mas logo aos poucos a gente vai gostando, né? Passou aos pouquinhos gostar da ideia. E aí a gente já começou a acompanhar desde muito cedo. Ali, quando a Cris descobriu, era tipo a 4ª semana, assim. Então foi muito cedo que ela descobriu. E a gente começou a acompanhar. Aí a gente fez uma visita no Espaço do Retiro. E ela falou assim, não fala para ninguém, vamos esperar. Tem aquela coisa, né, de esperar. Aí a gente foi visitar o Espaço do Retiro lá. Aí ela já abriu a bocona para as meninas. E aí, para mim, tá tudo certo, né? Vida que segue, vamos em frente. E aí, nesse domingo passado, a gente veio pro culto, foi votar. Depois a gente foi almoçar no shopping. E aí começou um sangramento. Bem pequeno no começo. A gente achou, bom, não é nada grave, a gente liga para o médico, marca uma consulta e vê. Mas aí o sangramento persistiu e à noite a gente foi para o pronto-socorro. E aí, quando a gente foi para o pronto-socorro, fez ultrassom. E aí detectou que o feto já estava, o coração tinha parado, já estava morto, né? E aí, então, foi um processo de aborto espontâneo. O feto tinha 1 centímetro, né? Estava mais ou menos em 7 a 8 semanas. E
E claro que isso mexeu muito com a gente, porque a gente nunca viveu um aborto antes, né? Então tá sendo uma experiência nova. A Cris está um tanto reclusa, mas na medida do possível está bem, clinicamente também está caminhando tudo dentro de uma normalidade do quadro, né? E aqui na igreja, a gente, pelo menos eu acho que a gente tem conseguido isso, eu tento construir uma igreja que não seja sobre uma personalidade específica, né? Então eu tento não ser personalista demais, porque eu acredito muito na construção da igreja enquanto coletividade, enquanto a experiência de todo mundo, enquanto as digitais de todo mundo, né? Até porque tem trabalho de muita gente, tem envolvimento de muita gente, mas ao mesmo tempo a igreja é muito marcada pelas vivências do seu pastor, por eu estar sempre pregando, por eu estar à frente, à liderança da igreja. E as minhas mensagens também passam muito pelo que eu estou sentindo, porque eu penso que assim é mais verdadeiro. É possível estudar a Bíblia tecnicamente, a gente aprende isso na faculdade, e aliás, até precisa de um pouco de técnica de interpretação, de construção de uma mensagem, de uma aula. Mas eu também gosto e prefiro a ideia e a construção de cada mensagem bíblica dentro daquilo que a gente está sentindo e dentro daquilo que a gente está vivendo, porque assim a mensagem bíblica não é só da cabeça, mas é também do coração. Não é só daquilo que tecnicamente a gente constrói no estudo do texto bíblico, mas é também afetivamente como essa mensagem passa por dentro de mim e de alguma forma chega até vocês. Então, eu me angustio a cada mensagem. Às vezes eu não tenho planejamentos longos de mensagem, às vezes os planejamentos são a cada semana mesmo, porque eu gosto de sentir o que eu devo falar a cada domingo. Sentir a partir da vida de alguns de vocês, porque durante a semana eu tenho conversa com um, eu tenho discipulado com outro, eu tenho visita no hospital com outro e tal, e vivências a partir de mim, daquilo que eu estou vivendo na minha casa, na minha vida, com meu filho, com a minha esposa e tal, e vivências do mundo, né? Tem esse elemento também externo, daquilo que a gente está vendo no jornal, daquilo que a gente escuta num podcast, daquilo que está acontecendo de alguma forma. E eu adoto esse modelo de ser eu. A Cris me dá muitas broncas, porque ela fala assim, você tem que ser mais o pastor. Mas eu sou eu, quase que o tempo todo, né? De vez em quando até exagero na dose de ser eu demais, das brincadeiras, mas sou eu. E quando eu prego eu também não coloco nenhuma carapuça especial, ou não entro num personagem, né, para pregar. Sou eu também. E aí, nesse contexto de sofrimento, de dor estranha e desse luto, eu me voltei ao texto de Jó. Porque uma das coisas do luto, num primeiro momento, é a não aceitação, né? A gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Mas depois também a gente entra numa fase de procurar porquês e tal. E o livro de Jó, ele dá um porquê do sofrimento do próprio Jó, mas não é um porquê assim muito lógico. E não é um porquê que os seres humanos dão conta de saber. Porque veja, Jó é um sujeito rico,
muito bem-sucedido, muito próspero, muito abastado, ao mesmo tempo muito temente a Deus, um homem de oração, de exemplo, de cuidado familiar, de oferecer sacrifício para diante daquilo que poderia ser o pecado dos filhos. Era um homem assim, perfeito praticamente, de Hilbert, como é que é o nome do Hilbert lá? Rodrigo Hilbert, tá sabendo, né? Pegadinha, tá na ponta da língua. Rodrigo Hilbert para lá. E de repente, de um papo inusitado e meio doido entre Deus e o diabo, e os anjos ali participando, como que numa mesa de conversa, o diabo diz para Deus, né? Aliás, Deus diz para o diabo, né? Pergunta onde ele estava perambulando pela terra, e Deus se gaba do seu filho Jó. Diz, olha, tá vendo lá meu servo Jó? Homem temente a Deus, se desvia do mal, íntegro e tal. O diabo fala assim, é muito fácil ser íntegro sendo rico. É muito fácil ser íntegro tendo tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem e você vai ver então ele romper com o Senhor, ele amaldiçoar o Senhor. E aí a narrativa acontece que de fato Jó vai perdendo tudo ali, quase literalmente do dia para a noite, né? Perde o seu gado, perde os seus empregos e perde inclusive os seus filhos. E ele diz, um texto muito bonito, que ele se prostra, ele sofre, mas ele diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu partirei daqui. Então Deus deu, Deus levou, e bendito seja o nome do Senhor. E todavia Jó não pecou. O livro de Jó, ele não tem localização histórica. O que significa isso? A gente não consegue situar onde é que Jó estava na história. Se Jó é antes de Abraão, se Jó é depois de Abraão, se Jó é ali depois de Adão, se Jó existiu como personagem histórico, ou se é uma narrativa que conta o sofrimento humano, e aí nesse aspecto Jó é todos nós quando estamos em sofrimento. Não dá para saber. O que dá para saber é que existe uma tentativa de explanação sobre o sofrimento humano. E o sofrimento humano, ele pode vir de muitos lados. E ele pode vir, inclusive, de um lugar que a gente, em absoluto, sabe de onde é e de onde vem. Você pode sofrer e ter uma causa clara do seu sofrimento. Você tomou uma atitude errada e aquela atitude te fez sofrer. É uma possibilidade. Você pode sofrer porque uma outra pessoa está te infligindo um sofrimento. Você foi traído por alguém, você está sendo perseguido no trabalho, a sua empresa não é boa, o seu chefe não é bom, e aquilo está te imprimindo um certo sofrimento. Esse é o sofrimento que um outro está te causando. Mas existe ainda um sofrimento que você não consegue explicar de onde vem. Normalmente o sofrimento na saúde, o sofrimento das doenças, é meio que esse sofrimento. De onde é que vem? De onde é que vem um tumor maligno? De onde é que vem um aborto espontâneo? De onde é que vem uma gripe que seja? A gente não sabe exatamente. É lógico que a ciência vai tentando ter as suas respostas, né? E a gente ali diante da médica, e querendo saber o que tinha acontecido, a médica falou, olha, não dá para saber. Muito provavelmente é uma malformação genética e tal, e de alguma forma o corpo entendeu que não é compatível com a vida e encerrou ali o ciclo de vida desse feto.
mas não dá para entender exatamente o porquê, e não foi nada que a gente poderia ter feito ou que a gente deixou de fazer que gerou aquela circunstância, aquela situação. Então, há sofrimentos, e não é só do meu, é do mundo, é de vários de nós, que não tem explicação, ele simplesmente acontece. E por mais explicações que se busque na ciência, na teologia, na filosofia, e tem gente que se apressa em dar explicações, né? A gente está numa época de muitas opiniões, então tem pessoas que são apressadas em querer dar explicação para tudo. Eu penso que é muito sábio, especialmente diante da dor e do sofrimento, e que não se sabe exatamente o que é, o silêncio. A Bíblia diz que até o tolo passa por sábio quando fica quieto, em Provérbios. Então até o tolo passa-se por sábio quando fica quieto. Porque o livro de Jó, no desenrolar, vai exatamente mostrar isso. Os amigos de Jó, que tentam ficar dando respostas para o sofrimento dele, eles dão várias respostas, e uma pior que a outra, e uma mais equivocada que a outra. Por quê? Porque ninguém vai pensar que o sofrimento de Jó foi causado de uma conversa de Deus com o diabo. Até porque isso não está no horizonte nosso humano, uma conversa de Deus com o diabo. Isso não está no nosso entendimento, isso não está no nosso poder de ação, isso não está na nossa imaginação muitas vezes. O que aconteceu? O que acontece nessa conversa de Deus com o diabo? Sei lá se Deus conversa com o diabo ainda ou não. Sei lá se isso é só uma ilustração da Bíblia. Sei lá se existiu de fato essa reunião ou não. Sei lá como é que isso funciona nas categorias celestiais. Sei lá. Sei lá porque acontece vida e morte nesses aspectos tão fora do nosso controle, e tão fora do controle da medicina, da ciência. Sei lá por que acontece. Essa cena, essa vivência me levou ao meu primeiro luto consciente, que foi quando meu irmão faleceu. Eu tinha 5 anos de idade, ele tinha 3 anos e meio. E a Deise, minha tia que está aqui, que me deu a notícia, ela tinha 7 anos. Então sempre foi como a minha irmã mais velha, diga-se de passagem, não que pareça. E eu lembro que ela que me deu a notícia, eu estava vendo aquele caos ali na minha casa, e ela me deu a notícia que meu irmão tinha falecido. Por que isso acontece? Sei lá por quê. Cientificamente, foi uma bactéria que entrou e que contaminou e que gerou, né, um caos orgânico ali e morreu. Mas assim, por quê? O que a gente deveria ter feito? Ou o que a gente não fez? Ou o que poderia ser tido diferente? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que com a minha família? Sei lá. Não dá para saber por que certas coisas acontecem. Não dá para saber por que isso aconteceu com você e não com o outro, nem com o outro. Não dá. E qualquer tentativa de responder a isso sem a devida reflexão e entendimento vai ser equivocada, vai ser errada, e muitas vezes vai infligir dor e sofrimento a mais diante daquela pessoa que já está sofrendo. E infelizmente é o que algumas teologias, algumas igrejas, algumas leituras bíblicas equivocadas fazem. É o seu pecado.
É que você não obedeceu a Deus o suficiente, é porque você não deu o dízimo, é porque você não ofereceu tal coisa, é porque você não orou o suficiente. Eu lembro no pronto-socorro, a Cris pedir para mim orar, e a gente orou, não resolveu. E eu não sei se eu tivesse orado mais, ou se eu não tivesse orado, ia ser diferente. É preciso reconhecer essa limitação diante desse mistério do universo, da vida e da ação divina, e reconhecer que as coisas não estão sob nosso controle, por mais que a gente queira que estejam. E hoje a paternidade tem muito disso, né? A gente quer controlar cada passo, cada movimento, desde a gestação até o final da vida dos nossos filhos. E às vezes as tecnologias ajudam, né? Os ultrassons elaborados, os exames possíveis, os testes genéticos, os acompanhamentos todos da gestação e depois quando nasce, outros acompanhamentos. Essa semana eu visitei uma escolinha particular. As escolas particulares, elas são lotadas de câmeras. Muitas vezes, né, para que os pais inclusive possam acionar e ver os seus filhos o tempo todo. E muitas vezes os pais querem e se sentem confortáveis com isso, e claro, é um jeito de controle, de observação. Mas a gente precisa, primeiro, reconhecer se todo esse controle vale a pena, se faz sentido. E segundo, por mais testes genéticos, por mais vacinas, por mais controles que a gente busque ter, e os cuidados de saúde tem que ter mesmo, tá? Todas as vacinas, todos os cuidados possíveis que a gente pode ter, eu acho que a gente tem que buscar ter. Mas a gente não tem controle. É preciso reconhecer a nossa limitação. Eu acabei de falar aqui, a gente vai trazer a Andréia para falar de proteção contra abuso das nossas crianças. Uma coisa muito séria que a gente tem que cuidar. Mas ainda assim nós não temos como controlar tudo. A gente pode ter certos cuidados, tem certas ferramentas, tem certos conhecimentos, tem certas informações que a gente pode e deve ter. Mas o controle, e especialmente nesse caso, o controle da vida, ela escapa da nossa mão. O controle da nossa vida escapa da nossa mão. Quanto mais o controle de outra vida, escapa. Não dá para a gente pegar. Aliás, o símbolo bíblico para a vida é muito interessante, porque o símbolo bíblico para a vida na narrativa da criação é o vento, é o sopro. A narrativa da criação fala que Deus cria o ser humano do pó da terra, do barro, e sopra-lhe o fôlego da vida. A palavra para espírito é também sopro, ruá. Então a vida é um sopro, de fato. A vida é essa coisa que nos escapa, que existe tal qual o oxigênio. Existe, nós vivemos, nós respiramos, mas de repente ela se esvai também, e a gente não tem nenhum poder sobre ela. Nós ficamos mais consolados quando ela se esvai aos 80, aos 90. Aí a gente fica mais consolado, que a gente fala, bom, foi,
viveu bastante. Mesmo assim nos dói muito, mas nos consola toda essa trajetória histórica. E nos aflige muito mais esse sopro cedo. Sexta-feira eu estava num velório de uma criança de 1 ano e meio. Filha de uma funcionária do condomínio que eu moro. É uma coisa absurda assim. Aquele caixãozinho branco pequenininho, aquela mãe do lado, pai do outro. É um absurdo, você fala, meu Deus, o que é isso? É isso. É uma coisa que nos escapa, que a gente não controla, que a gente não prevê. Eu lembro de quando a gente fez a fertilização in vitro, né? E foi meio que um aborto, né, nesse aspecto, porque na fertilização in vitro você faz a fecundação, né, do espermatozoide com o óvulo fora e depois implanta na mulher. E aí no caso da Cris não fixou, né, então não parou ali onde tinha que parar no útero. E aí o médico depois, quando sentado, foi explicar para a gente o que tinha acontecido. E ele falou, na real não tem explicação. Não tem explicação. A gente faz, vocês tomaram os remédios, fizeram o caminho todo que tinha de fazer, pagaram tudo que tinha que pagar, e não rolou. E aí o médico disse isso, ele falou assim, a vida é um mistério divino. O médico me deu essa aula, dizendo, olha, a vida é um mistério divino. Com algumas pessoas dá certo, com outras não. E a gente não tem controle sobre isso. Nosso controle vai até um certo momento. Então, a história de Jó, ela diz para nós dessa falta de controle do próprio Jó. Porque aquilo que era possível humanamente falando, o Jó fazia. E fazia no mais alto nível. E fazia provavelmente melhor do que eu e você. Provavelmente Jó era muito mais santo, muito mais íntegro do que eu e você. Então Jó era um sujeito nota 10 na espiritualidade, nota 10 inclusive na condição financeira, nota 10 em tudo. Mas de uma hora para outra ele também perdeu tudo. Sem grande explicação lógica. Só a explicação da narrativa do texto que Deus permitiu. E aí vem a fala, né? Deus permite. É uma fala possível para dizer assim, a gente não sabe. Ah, Deus permitiu. Mas é uma frase vazia. Deus permitiu. Ok, é uma frase que quer dizer assim, Deus tem um controle de tudo, e tendo o controle de tudo, Ele permite que tudo aconteça. Tanto a vida quanto a morte. Mas, percebe que é vazio? É belo, e eu reconheço Deus como soberano sobre todas as coisas. Mas eu também não consigo assim imaginar essa cena de um Deus que fica aprovando ou desaprovando tudo que acontece no universo. Eu acredito em aleatoriedades também. Eu acredito que há coisas que simplesmente acontecem e que não tem uma explicação lógica para isso. Simplesmente acontece. Simplesmente porque a vida é frágil, simplesmente porque abortos acontecem. Talvez se a gente não tivesse a tecnologia dos exames que a gente tem hoje, a gente nem identificasse que fosse um aborto. Acharia que foi uma menstruação que atrasou e que depois veio um fluxo sanguíneo grande e pronto.
A gente sabe o que foi porque teve exame para ver. Então, a vida nós não temos controle sobre ela. Ou melhor, o nosso controle é muito limitado. E a gente tem que aprender a nos conformar com isso. O nosso controle é limitado. Agora, isso coloca diante de nós uma coisa muito interessante, que é a responsabilidade que nós temos diante daquilo que nós podemos controlar. Então, se de um lado a vida foge ao nosso controle, de outro nós temos uma grande responsabilidade daquilo que está no nosso controle. Entende? É aquela frase que eu gosto e para mim faz muito sentido para a minha vida, que é: eu devo orar como se tudo dependesse de Deus, mas eu devo trabalhar como se tudo dependesse de mim. Porque no final eu não sei o que é o que. Então na minha oração, eu coloco a minha fé total na dependência de Deus. Mas no meu trabalho, eu tenho que fazer como se tudo isso aqui dependesse de mim, porque é isso que está na minha mão no final das contas. E isso me dá mais responsabilidade. Responsabilidade sobre a minha agenda, responsabilidade sobre as minhas escolhas, responsabilidade sobre o dinheiro que eu tenho, responsabilidade sobre a casa que eu tenho, responsabilidade sobre o carro que eu tenho, responsabilidade sobre as coisas que estão na minha mão. Porque tem um monte de outras coisas que não está. E que só Deus sabe, literalmente. Mas aquilo que está na minha mão, eu tenho de cuidar da melhor forma possível. Inclusive, o cuidado, ou principalmente o cuidado da vida. O cuidado da minha vida, o cuidado da vida da minha esposa, o cuidado da vida do meu filho, o cuidado da vida das pessoas que eu amo. Cuidado que eu posso ter. E sabendo que há coisas que me fogem. Semana passada eu pedi oração pelo Abdala, um missionário amigo meu, que foi comigo para o Chile, que é libanês. Libanês brasileiro, mora no Brasil. Ele já perdeu 7 pessoas da família dele nessa guerra recente. 7 pessoas. Adolescentes, sobrinho, primo, sobrinha. A vida é um sopro mesmo. Seja por doença, seja por guerra, seja por qualquer outra coisa. E os sofrimentos, eles são inevitáveis. Os sofrimentos são inevitáveis. Em maior ou em menor grau, eles são inevitáveis. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não tem jeito. Agora, existe um jeito de lidar com estes sofrimentos. E o jeito que Jó lidou com o sofrimento foi vivenciando o sofrimento, porque ele rasga suas vestes, ele raspa a cabeça, ele se prostra em terra. Então ele vivencia esse luto, mas ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou partir daqui. Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. E a narrativa diz: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Simplesmente aconteceu. E ele disse: eu não tenho nada, eu saí da barriga da minha mãe pelado, e eu vou partir desse mundo também sem levar nada. E essa clareza da finitude da vida
essa clareza de que a gente chegou nesse mundo sem nada e a gente vai partir dele sem nada, deve nos dar um senso de humildade, de que a gente chega sem nada e vai sem nada. E deve também nos dar uma coisa assim: se eu tenho alguma coisa, graças a Deus, porque eu cheguei nesse mundo pelado e eu estou vestido. Eu cheguei nesse mundo sem dente, banguelo, eu tenho dente. Eu cheguei nesse mundo careca, agora eu tenho cabelo. Alguns têm, né? Nem todos, mas tem barba. Então, nesse aspecto, tudo que eu tenho é lucro. Eu já tenho mais do que eu tinha quando eu cheguei nesse mundo. E já tenho mais do que eu vou poder levar desse mundo. Então, que bom que eu tenho o que eu tenho. Que bom que eu tenho roupa para vestir. Que bom que eu tenho casa para morar. Que bom. Que bom, porque tem até a semente já. Que bom. Porque quando eu nasci, o médico me colocou para fora do útero da minha mãe e falou: vai, meu filho, vai embora, está na hora. Foi isso que aconteceu. Então, que bom. O meu sentimento nesse momento é do luto, da dor, de tentar ajudar a Cris, porque eu acho que para a mulher é muito mais profundo, muito mais forte, né? Porque é no corpo, é dentro dela, literalmente. Mas, ao mesmo tempo, de gratidão, porque, caramba, a gente está vivo. A gente está vivo. O Estevão está vivo, eu estou vivo, minha esposa está viva. Se a vida é esse sopro assim que vem e vai, está aqui, estamos aqui. Estamos vivos. Estamos bem. Podemos, de repente, gerar outras vidas, né? Depois, sei lá. Que bom. Que bom. E que bom que a gente está de pé. De alguma forma, Deus tem nos sustentado. A segunda-feira foi um dia mais difícil, né? Porque foi a madrugada ali, saiu do pronto-socorro, já era meia-noite, 1h. Então, a madrugada do domingo e a segunda-feira foi o dia mais difícil. A Cris passou o dia deitada. Mas, na terça, já a vida seguiu. A gente já começou ali a fazer as coisas da casa e tal, e a igreja me deu, né, por meio da diretoria, me deu 15 dias de licença, mas eu não aceitei muito assim, na verdade, porque eu quis manter a minha rotina, estar aqui hoje e tal, apenas deixei aquilo que eu entendi que poderia esperar um pouco mais, mas aquilo do dia a dia eu preferi manter. Muito também pelo meu jeito de lidar com o luto, que acho que o meu jeito é, tipo, vamos seguir a vida, né, vamos, tal. E segundo, talvez por gratidão mesmo, de dizer: ok, Senhor, estou aqui, estou vivo, então, vida que segue, né. E é isso. Então, a minha partilha de hoje, e eu já caminho para o final, é uma partilha assim: não se culpe pelo seu próprio sofrimento, porque o sofrimento simplesmente vem. Não se culpe pelo seu próprio sofrimento, porque ele simplesmente vem. Apenas busque força em Deus para você permanecer de pé, para você sofrer o baque
da vida, como quem toma um golpe numa luta e sente o golpe, mas ao mesmo tempo permanece de pé, permanece lutando e seguindo a vida. Então, é mais uma partilha de dizer, olha, não tem todas as respostas para o sofrimento não é necessariamente você que provocou, o sofrimento não é necessariamente um outro que provocou sobre você. O sofrimento, muitas vezes, inclusive os mais profundos, eles simplesmente acontecem. E o importante é só como a gente vai lidar com eles. E o melhor jeito de lidar é a gente continuar gratos a Deus pela vida, continuar gratos a Deus porque estamos vivos e buscar forças para seguir adiante. Até porque, na maioria das vezes, a gente tem muito mais alegria do que sofrimento na vida. As memórias são muito melhores, graças a Deus, do que os sofrimentos, na maioria das vidas. Então, que bom. Portanto, é isso, meus irmãos. Orem por nós, orem pela Cris. Ela está um pouquinho quieta e reclusa. Esse é o jeito dela de lidar com o luto, né? Ela prefere essa quietude, esse silêncio. Ela tem 14 dias do trabalho dela aí, para esse silêncio dela. Mas se Deus quiser, domingo que vem ela já vai estar com a gente aqui na igreja. E ela sabe que ela é amada por Deus, amada pela igreja. E eu tenho transmitido para ela também sempre esse carinho de vocês. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque a gente está de pé. O Senhor tem segurado a nossa mão, o Senhor tem cuidado de nós nesse momento difícil. O Senhor continue cuidando da Cris, principalmente. Mas que o Senhor cuide também de todos nós aqui, porque todos nós sofremos em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, com dores diferentes, mas todos nós sofremos, todos nós temos aflições, todos nós temos angústias, todos nós temos sofrimentos explicáveis, não explicáveis, nomeáveis, não nomeáveis. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e ao exemplo de Jó, a gente permaneça íntegro, a gente permaneça submisso ao Senhor, a gente permaneça grato ao Senhor, porque a vida é um dom, um presente do Senhor para nós. E ora a temos, ora não temos, mas todavia seu nome seja glorificado sempre, Senhor. Muitíssimo obrigado, Pai. Leva-nos em paz, em segurança e na tua companhia, sob teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém.